Apertei o play. Então é o seguinte, essa semana eu postei uns stories no meu Instagram com um efeito, porque eu tava descabelada de pijama no sofá da minha casa à noite, lendo e indignada. Porque eu comecei não, né? Eu tava praticamente terminando esse livro aqui. Geralmente eu posto muito sobre livros, sim, mas uma foto, né, com meu cafezinho lendo o livro em algum lugar, as capas que eu acho mais bonitas, mas naquele momento eu fiquei impactada, porque ultimamente eu gosto muito de ler romance de guerra, romance histórico, drama, e eu passei por uma fase um pouco melancólica, assim, um pouco ansiosa, e eu tenho os livros como uma forma de distração, de divertimento. Toda vez que eu tava lendo, eu tava ficando triste, assim, porque eu tava lendo coisas um pouco dramáticas mesmo. Então, eu assisto muito vídeos de recomendação de leitura no YouTube, eu sigo influenciadores literários, então eu tô sempre consumindo conteúdo sobre dicas, recomendações, e eu vi vários vídeos sobre comédias românticas, esses chick leads que várias editoras têm publicado como lançamento, feito muitas ações de marketing em cima de romantasias, e eu escolhi aleatoriamente um desses, que prometia ser um livro divertido, engraçado, sobre amizade feminina, e para que eu realmente tivesse esse momento de descontração, né, que eu não sofresse com a leitura, porque eu acho que ao longo dessa minha vida de leitora eu acabo me colocando muito no lugar dos personagens e eu realmente me envolvo, né. E nesse sofá, lendo nessa noite, eu me peguei chorando, lendo Lugar Feliz, da Emily Henry, que são casais de amigos, passando as férias numa casa de praia, eles estão planejando um casamento de última hora, então era pra realmente ser uma leitura jovem, né? Prometia até umas pimentinhas, assim, e deixa eu até ver aqui a parte que ele fala assim, ó. A Harriet, né, que é a personagem principal, fala: "Não gosto quando você subestima sua inteligência. Estou trabalhando nisso", garante ele. E para ser sincero, o remédio ajuda. Ele tinha acabado de confessar pra ela que estava tomando um antidepressivo. O problema de comunicação nesse relacionamento é uma coisa fora de sério, assim. Mas, assim como me sentir bem com o meu trabalho, o remédio ajuda, assim como me sentir bem com o meu trabalho. Ela responde: "Ótimo, você devia sentir pelo menos uma fração do orgulho que eu sinto de você." Então, assim, vários pontos deles tentando ter uma conversa saudável, ambos aprendendo o que é colocar a prioridade do relacionamento acima de todo o orgulho, toda a dificuldade que eles têm na rotina, todos as imaturidades mesmo deles crescendo como pessoa, como casal, pra tentar fazer tudo funcionar, né? Isso virou muito mais profundo do que eu tava pensando, lógico. Tem esse mesmo lado pro grupo de amizades ali, né, dos casais, das meninas, que vão crescendo ao longo da vida, vão mudando os gostos, vão criando novas preocupações, vão se distanciando, e elas têm também que aprender a conversar, né? Tem que construir essa confiança e impor limites. Tem uma parte muito legal do livro aqui sobre impor limites, então tem partes divertidas, tem. Mas não era isso que eu tava buscando, um relacionamento profundo aqui, né? Um drama. Tem drama nesse livro. Isso não é esperado. Então é ótimo, eu gostei. Eu dei 4,5 estrelas pro livro, porque realmente a parte, assim, da falta de comunicação me incomodou muito. Tem uma parte no meio do livro também que, por eles não se comunicarem, acaba enrolando muito, a gente vai indo e voltando na linha do tempo, mas pensa que muito disso poderia ter se resolvido se eles simplesmente sentassem um na frente do outro e conversassem, mas, né, na realidade a gente sabe que é muito diferente. Mesmo assim, me incomodou um pouco e por isso não é 5 estrelas. E aí, eu recebi um comentário de uma colega que me segue no direct desse story, né, que eu publiquei, assim, me queixando por que eu estava chorando com um livro de comédia romântica. Qual que era o meu problema, né? Eu ainda brinquei. Eu tento largar os dramas, eu tento largar os romances históricos, mas eles não me largam. E aí essa colega falou assim, você tá buscando também outros livros, outros gêneros, e eu tô buscando algum que eu me identifique. Que tal você criar uns destaques, assim, indicando uns que você goste? Não foi a primeira vez que alguém me falou isso. Geralmente quando eu postava essas imagens só do livro, ou o livro com cafezinho,
alguém comentava assim, me recomenda algum no inbox, e eu respondia diretamente essa pessoa recomendando com uma última leitura que eu tinha feito, ou algum livro que eu estava interessada em ler. Mas dessa vez eu considerei realmente, porque eu tenho uma parte tímida, uma parte ansiosa, que se preocupa muito com o que eu vou falar, com o impacto que isso vai ter, e também com o julgamento das pessoas, né? A gente sabe que pessoalmente já é complicado, eu trabalho em casa, tenho interações 100% online, e ainda tornando opinião pública, assim, na internet é mais difícil, mas eu pensei, eu gosto, né, comentei, eu gosto de ver muitos vídeos no YouTube de recomendação de livro, eu acabo acompanhando sempre as mesmas pessoas, assim, porque cria uma conexão, a gente se identifica, acaba gostando da forma como uma pessoa fala, ou gosto mesmo de acompanhar essa pessoa, então eu não gosto de ver só uma foto de um livro dizendo pra você assim, esse livro eu dei 4,5 estrelas. Ou mesmo uma legenda explicando brevemente por que é 4,5 estrelas e não 5. Então, se eu criasse um destaque nos stories, só com a foto do livro e a nota, não sei se é o suficiente pra demonstrar o que eu achei daquele livro, o que eu senti com aquela leitura. E eu não sei se eu conseguiria também explicar isso num story, falando, colocando meu rosto, em 30 segundos. Então, eu finalmente decidi criar um vídeo. Tô gravando aqui no meu quarto com a minha bagunça. Não sei se eu vou postar, mas eu vou falar sobre as minhas últimas leituras. E seja o que Deus quiser. Bom, então, Lugar Feliz, da Emily Henry, foi a minha última leitura. Eu literalmente acabei de ler ele agora. Tá fresco na cabeça. Foi a minha tentativa de sair de dramas, de romances históricos. Me interessou a premissa por ser sobre amizade feminina, sobre também um romance que acaba acontecendo no verão, numa praia, com esse clima leve. Aqui eu tô, né, na minha cidade no inverno, tá frio, tá nublado, tá escuro. E eu sou uma pessoa do sol, diurna, que gosta desse tipo de clima. Eu estou com saudade, inclusive. Então, foram todos esses motivos que me levaram a escolher esse livro. E também porque no título ele tá escrito feliz. Eu queria ler algo alegre e divertido. E quando acaba, realmente ele tem umas partes engraçadas, tem muito diálogo no livro que tornou uma leitura muito rápida. Mas ele também é muito profundo, com todas essas questões de comunicação, de estabelecer limites, de se conhecer, né? Porque a personagem principal aqui, ela é jovem, mas ela acaba passando por uma transição de carreira, que é algo que eu também passei. Talvez pelo fato de eu ter me identificado demais com as situações que se apresentam aqui, até mesmo com a dificuldade de manter amizades, né, femininas, e de comunicação, porque realmente quem não tem prática de ter conversas difíceis, de realmente praticar a comunicação não violenta, acaba buscando subterfúgios, assim, meios de não compensar, mas realmente a prática leva à perfeição, né, gente? Então, ver uma personagem se identificar com isso, nos tropeços, nos acertos, nas tentativas, e a cada conversa difícil que se propõe a fazer, melhorar um pouquinho, conseguir não se expor também, mas conseguir se manifestar. Qual é a palavra que eu tô procurando? Não, comunicar não. Deixa eu tomar o chá pra ver se eu lembro. Se expressar, conseguir se expressar, o chá ajuda. É muito bacana, é muito mais do que uma comédia romântica divertida, e estou começando a me interessar mais por escritas contemporâneas, né? Agora, a penúltima leitura que eu fiz, ela também é contemporânea, mas ela trata de um assunto um pouquinho mais delicado, que é Não Há Mais Sapatilhas de Balé na Síria, o título do livro. Eu confesso que eu comprei esse livro pela capa, eu achei ela muito fofinha, e eu também tava numa vibe, assim, de ler livros sobre balé, sobre dança, sobre esporte. Eu não cheguei a entrar na onda do esporte romance, não foi uma coisa que me pegou muito, mas talvez eu não tenha lido um que tenha me conquistado, mas foi o motivo que me fez escolher essa leitura. E me surpreendeu porque, apesar do título, né, Síria, a gente sabe tudo que tá acontecendo,
de conflito, né? Eu não estava esperando que fosse ser um romance de guerra. Nem sei se eu posso dizer que é isso. É uma leitura contemporânea mesmo, um drama contemporâneo, mas acho que o tema principal aqui pode ser sobre refugiados, pode ser sobre imigração, pode ser sobre uma criança tentando sobreviver, né? Se conhecer e muito mais comum do que a gente imagina. Quem narra aqui é uma menina. Ela gostava de balé na Síria, que é o país onde ela morava, e por conta de todos os conflitos, ela teve que se refugiar na Inglaterra. E uma coisa que eu aprendi com essa leitura também é a diferença de refugiados para requerentes de abrigo, né? E como a gente não tá muito próximo dessa realidade, imaginar que ser um refugiado possa ser um privilégio, que tem essa diferença do refugiado para o requerente de abrigo. Uma pessoa que ela requer abrigo, ela gostaria muito de ser uma pessoa refugiada, e a gente não imaginaria alguém querendo estar nessa posição, muito menos uma criança, e a forma como ela lida, se agarrando nos sonhos dela, se agarrando no que ela gosta de fazer, e como as outras pessoas enxergam esse momento para ela, né? É um livro bem tocante também, no estilo que eu gosto, sobre guerra, sobre o crescimento pessoal que isso leva, apesar do sofrimento. Às vezes, sofrimento é algo que faz a gente crescer muito, né? Mas é um livro fininho e para quem gosta dessas premissas, eu recomendo também. Esse aqui já faz algum tempinho que eu li, mas foi um livro que me surpreendeu e eu achei legal de indicar também, porque assim como eu, talvez ninguém vai pensar em escolher essa leitura. A história da escolha dessa leitura é o seguinte: meu irmão, na época de vestibular, precisava ler. Nem lembro se era vestibular ou se somente uma redação pro terceirão, assim, pra estudo pré-vestibular. Mas eu comprei esse livro pra ele e, sem querer, na dona Amazon, eu coloquei 2 unidades, sem perceber. Chegou aqui em casa 2, eu entreguei pra ele e falei, quer saber? Vou ler. Olha só o tamanho do livro. Ele tem 158 páginas. Não, isso aqui são as bibliografias, ele tem menos ainda. Tem 152 páginas. No final ele tem um glossário de termos marítimos termos náuticos, que me ajudou bastante durante a leitura, porque os poucos livros que eu li em navios, na minha época apaixonada por fantasia, eram navios piratas, e tinha, assim, termos de estibordo, bombordo, lemo, não sei o que, não, lemo não. Leme, remo e leme, eu misturei as duas coisas. Mas eu já tinha esquecido tudo, precisei do lembrete. Mas não falei o nome do livro até agora, né? 100 Dias Entre Céu e Mar. Não deixa de ser um clássico, virou um clássico, porque independente de quanto tempo passe, acho que vai sempre ser interessante descobrir como foi a história desse cara atravessando o Oceano Atlântico em 100 dias, remando. É incrível, porque foi um recorde batido por um brasileiro, e ele conta desde a preparação, como surgiu a ideia dele tentar, né, se superar, bater esse recorde, ser reconhecido por isso, como foi a preparação dele em relação ao barco, né, que ele iria usar, a preparação mental dele para poder passar por esses dias de restrição, querendo ou não, de sofrimento também, de solidão, e muitas dificuldades que ele teve que passar, inclusive de alimentação, de conforto, né? Imagina, dormir dentro de uma canoa, praticamente, né? Tem aqui o nome do barco que ele usou, mas eu já esqueci. O importante é que eu lembro que a linha do tempo dessa história, ela vai e volta, ela se passa entre o preparo dele para essa jornada, para essa viagem, e ele realmente estando no trecho ali de navegação entre a África e o Brasil. E eu lembro de ter gostado muito da parte em que ele estava dentro do navio. Eu li a parte da preparação já ansiando pelo capítulo em que ele realmente ia estar no mar e contar as experiências que ele passou. Foi ele que escreveu esse livro, então ele conta, assim, desde o testemunho da captura de uma baleia e como eles usam o filhote da baleia para poder capturar, e é terrível, assim, é uma crueldade, mas também como ele foi acolhido, bem recebido por marinheiros que passaram por ele, ouviram a história dele, o que ele estava tentando fazer ali, pessoas que ajudaram ele através do rádio, recebendo ele, onde ele precisava fazer
as pausas dele ali, né? E tudo como ele preparou desde dieta com nutricionista, até como que ia ser os apetrechos, os aparelhos mesmo dentro do barco que ele usava, porque imagina, 100 dias que ele passou lá dentro, ele precisou comer, ele precisou ir ao banheiro, ele precisou de tudo, né? Ele precisou raspar os cascos do barco, porque iam encrostando, né, segmentos e conchas e tudo isso ia atrasando o cronograma dele, porque acabava tornando mais difícil ele remar, mais pesado, mais lento. Então, tudo ele registra aqui. É muito rapidinho de ser lido e é muito interessante. A parte do planejamento, às vezes, era um pouco chato, mas as histórias dele lá dentro, tudo que se passava na cabeça dele, e como ele contornou tudo isso pra conseguir não desistir. Então, acho que, fora tudo que ele fez, o preparo mental dele foi muito incrível. Eu gostaria de conseguir fazer 1/3, né, desse preparo mental pra minha rotina do dia a dia, que com certeza não é atravessar o Oceano Atlântico em 100 dias. É trabalhar, é cuidar da minha casa, da minha família, de mim, né? As meras responsabilidades que nós, meras mulheres mortais, temos. Enfim, falei muito desse, vamos passar pro próximo. Esse sim é um romance de guerra, que realmente é desse gênero, a premissa dele promete ser isso, ele entrega isso, e foi o primeiro livro dessa autora, Christine Hanna, que eu li e que eu me apaixonei, e eu já li outro, e já comprei outro, e já pretendo ler ainda outro, que eu quero, que tá na minha wishlist da Amazon. Esse daqui, ele se passa na Segunda Guerra Mundial na França. Ele conta a história de 2 mulheres e como elas enfrentam de maneiras diferentes a ocupação nazista nas cidades delas, da França. Uma, ela se mostra submissa, ela é obrigada a abrigar um integrante do exército dentro da casa dela, e para poder proteger a família dela, ela acaba internalizando e lidando com muitas preocupações e humilhações de maneira completamente diferente da irmã dela, que é combativa, que se alia à resistência, que sai de casa, mas ela também tá fazendo isso pelo bem da família dela, né? Da maneira dela, ela também tá agindo da maneira que ela acha que ela sabe melhor. Então, ver essa diferença das duas e ainda acompanhar um romance que surge aqui, que eu não vou dizer de qual delas é, nem com quem é, mas acaba sendo muito mais sobre o período histórico que está acontecendo e sobre a relação familiar que elas têm e pessoal também, o crescimento pessoal de cada uma, lutando tanto para proteger a família, quanto para vencer a guerra, quanto para se conhecer, né? Para descobrir qual que é a força delas e de que maneira elas conseguem alcançar os objetivos que elas têm. E é muito emocionante. É muito emocionante. Tendo lido esse livro aqui, eu soube que ia ter uma adaptação. E assim, não sei se é fake news, porque nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Na verdade, a grande maioria não é. Mas parecia que as irmãs Fanning, né? Dakota Fanning e Ellen Fanning, iam ser as protagonistas, iam fazer essas irmãs. Mas nunca mais vi notícia nenhuma sobre esse filme. Não sei se isso vai acontecer, eu espero muito que sim. Mas tendo lido essa autora, esse livro, eu procurei outro e achei Os Quatro Ventos. Essa capa aqui tá muito bonita, né? O nome da autora aqui em baixo relevo. Baixo relevo, acho que é isso, né? Alto relevo, acho que ele tá ressaltadinho. Em baixo relevo aqui, douradinho. Mas esse aqui fala de uma mulher, da vida de uma mulher. Acho que inicia em 1920 no Texas. Ela precisa lidar com muitos preconceitos da família dela, sendo uma mulher numa sociedade um pouco mais machista do que a gente conhece hoje, né? Não, brincadeira, muito mais machista do que a gente conhece hoje. E querendo também encontrar um acalento, um amor pra ela, um romance, viver algo que ela sinta que seja autêntico, né? Começa assim, parecendo um romance colegial, um pouco mais antigo, mas ele se torna muito mais quando começam as dificuldades, né, da Grande Depressão nos Estados Unidos. Ela precisa, por rejeição da família, por rejeição da própria terra, do próprio país, quando esses eventos climáticos acontecem, sair da casa dela, né? Ela se encontra em outra família, em outra casa, em outra terra, com outras dificuldades, e sem saber quem ela é, né? Ela acaba descobrindo a força dela também, em meio a esses desafios, e vai crescendo, os anos vão passando, ela vai aprendendo a amar
né, a rotina que ela tem, a encontrar o valor dela naquilo que ela pode oferecer, e acaba se dando muito religiosidade também, ela se apega muito a Deus, é uma coisa que eu acredito e que eu tento fazer na minha vida, então teve essa parte de identificação. E mesmo assim, com tudo o que aconteceu, com a seca que teve, com a falta de comida que isso gerou, com desesperança, o apoio, né, da família dela, que de um dia para o outro ela se vê sem, ela luta, ela encontra a força dela para dar para os filhos dela aquilo que ela não teve, né? Aquilo que ela não teve. E além de todas essas questões, ela ainda passa pela rejeição de ser uma imigrante, porque ela não consegue mais ficar na terra dela, ela precisa buscar um outro meio, né, de ter o sustento dela, de alimentar os filhos dela, e a gente começa a ver um outro lado daquela época, que é o trabalho escravo, e que é duro demais pensar que de alguma forma ele ainda existe hoje, e essa questão de ela encontrar a força dela, de ela querer proporcionar para os filhos dela as coisas que ela não teve, né, tanto material quanto emocional, mostram aqui uma quebra de ciclos no final do livro muito, muito bonita. Então tem muito sofrimento nesse livro. Eu lembro de ler ele no avião e chorar. Eu não consegui nem ficar envergonhada na classe econômica com uma pessoa desconhecida do meu lado, porque eu tava tão envolvida na leitura e eu queria tanto, tanto, tanto que elas conseguissem superar essas situações que elas estavam no momento, que no final eu tava torcendo pra elas cometerem um crime e pra elas se safarem disso. Mas que horror, não, no final eu não tive o final feliz que eu queria, mas valeu muito a pena ter lido. É um livro triste, mas ele não chega a ser um romance de guerra, né? Não tem uma guerra, bem dizer, mas é um romance histórico. Isso eu posso dizer, um romance histórico. Porque ele conta toda essa situação, né, da Grande Depressão dos Estados Unidos, toda a situação econômica, o conflito que isso gerou na questão da imigração, e até mesmo conta o impacto, né, que algumas decisões do presidente da época, o Roosevelt, né, causaram em famílias de baixa renda, e o tanto de preconceito que isso começou a gerar e que a gente ouve, né, lê na internet até hoje, né, questão de mão de obra de trabalho imigrante, questão, né, de greve, né, tem uma cena aqui de greve que é fortíssima, então eu recomendo demais. E aí, tendo lido esses dois, né, descoberto essa autora que eu gostei tanto, eu comprei também este livro, que eu ainda não li. Este aqui promete ser um romance de guerra, do Vietnã? Acho que é, isso. O irmão da mocinha vai servir no Vietnã, e ela vem de uma família abastada, ela fez enfermagem e ela gostaria de contribuir de alguma maneira com o que ela aprendeu e com o que ela sabe fazer nessa guerra, mas os pais não permitem. A glória de servir o país, de servir a nação, de servir a família, de trazer honra para casa, ela é só do homem, né? O pai dela pode trabalhar na política, o irmão dela pode ser um soldado, enfim, eu não sei o que ele é porque eu ainda não li, mas eu sei que ele tá envolvido nessa luta. Ele é americano, acho, mas ele vai pro Vietnã, acho que é bem isso. Acho que é isso. Mas ela não, ela tem que ficar em casa com a mãe, cuidando da casa, e até tudo bem, ela pode se formar, né, na faculdade de enfermagem, porque pode ser que seja útil pro marido dela, ela tem um diploma. Mas ela não quer somente isso, né? Ela quer que o valor dela seja muito mais. Então, eu vou ler esse livro. E aí, quem sabe eu falo. Porque eu tô gostando de conversar comigo mesmo nessa câmera. Não sei se eu vou postar, mas é terapêutico, gente, é terapêutico. Ainda romance de guerra. Tô fazendo uma pilha aqui do meu lado. Ainda romance de guerra, eu li O Tatuador de Auschwitz. Ele é bem conhecido, ele foi vendido muitas edições desse livro. E é uma história real. Esse aqui, ele não é uma ficção de guerra, ele não é um romance histórico, ele é um romance real, né? Esse tatuador, ele esteve em Auschwitz, ele realmente tatuava todos os prisioneiros que chegavam lá com aquele número de identificação. E ele conta, quando ele já é mais velho, quando ele tá viúvo, a história dele como um processo de recuperação no luto. Porque ele conheceu a mulher dele dentro do campo de concentração. E foi a maneira que ele encontrou de permanecer humano, de vencer aquela dificuldade no momento, de continuar vivo, de saber que ele tinha uma esperança que era amar alguém, ainda ter essa capacidade
e de sonhar com um futuro melhor, que era simplesmente de estar junto a ela, de ter liberdade, de ter a possibilidade de pensar no futuro, né? Então tudo isso ele conta aqui, e a linha do tempo ela vai e volta entre ele conhecendo a escritora, né, que vai contar a história dele e relatando pra ela. Então mostra os dois criando uma conexão, uma confiança, uma relação mesmo, e também volta na própria experiência que ele teve. Ele vai começando a contar pra ela e a gente vai entrando no relato dele, e quando vê, a gente tá no capítulo onde tudo acontece e a gente sente a tristeza, o medo e a esperança dele. Tem um final feliz, graças a Deus. Eu acho que leituras assim são importantes pra gente. Não é pra gente ficar triste, mas pra gente ter noção do quão cruel o mundo já foi, porque às vezes na nossa realidade a gente quer o bem do outro, a gente sabe que existe um preconceito, mas a gente não quer acreditar que isso é mais real, né, do que a gente imagina. Então é importante a gente ter essa consciência para que nunca mais isso aconteça. Eu tava procurando aqui no final do livro as imagens deles, mas eu acho que foi em outra edição que eu vi, e tem as fotos do casal aqui. Então é um romance de uma história real que vale a pena. Mais um aqui, eu acho que eu não vou conseguir falar de todos que eu queria recomendar pras meninas. É pra vocês. Não sei se eu vou postar, mas pelo menos pra vocês eu vou mandar. Que é a recomendação que vocês me pediram, né? Mas, ó, o outro é A Senhora das Águas. Esse aqui, ele faz parte de um... É quase uma seita, assim, porque quando eu comecei a ler, eu achei que era uma saga, sei lá, de uns 5 livros, e descobri que tem uns 15. Porque ele começa com uma saga, que é a da Guerra dos Primos, onde conta da história dos Lancasters e dos Yorks, que eram primos, eles eram linhas ali da família real da Inglaterra, e ela acaba começando? Não. Acaba a série da Guerra dos Primos e começa a série Tudor, mas tudo faz parte da mesma saga, onde todas as mulheres dessa linhagem contam a sua história e, consequentemente, a história política e religiosa e de guerra do país, mas sobre a perspectiva feminina que a gente realmente quase não conhece, porque a gente tem muitos relatos masculinos de bispos, de papas, de historiadores, de navegadores, né? Tem um livro do Napoleão contando as viagens que ele fez pra França, os tesouros que ele encontra, mas mulheres são poucas. Então aqui ela misturou um romance de guerra com um romance histórico. É ficcional, né? Tem as inspirações aqui, ela estuda a bibliografia dessas mulheres, que as poucas coisas que ela encontrou, a Filipa, né? Ela estuda, então ela usa da parte ficcional, né, da criatividade dela, do grande dom que ela tem, pra preencher essas lacunas, mas conhecendo a personalidade ou os resquícios da personalidade que nos permitiram conhecer através do pouco que foi deixado, né, de legado delas, ou muitas vezes até de opiniões masculinas dessas mulheres encontradas em obras de autores masculinos. Então, ela vestiu a roupagem dessas mulheres para contar dos conflitos de política, de família mesmo, dentro dessas dinastias, e a gente acaba passando por todas as batalhas, todos os esquemas, todas as traições que tem dentro dessas famílias, pra uma hora um primo tá no poder, outra hora outro primo tá no poder, e a participação que essas mulheres elas têm. Então o primeiro livro é de uma das matriarcas, o segundo livro é da filha dela, o terceiro livro da neta dela, e a gente vai vendo a história acontecer a partir das perspectivas dela. E assim, a escrita dela é muito fluida. É um romance antigo, né? Fala de batalhas antigas, de castelos, do vestuário, da linguagem, mas é muito fluido, muito fácil de ler. E pra mim é algo que me encanta. Então eu li todos os livros dessa Filipa Gregory, eu adoro. Aquele nicho ali, ó. Aquele nicho é dessa série. Uma hora eu mostro todos, quem sabe? Eu já tô meio que prometendo que eu vou filmar mais, né? Ai, não sei. Mas tá, esse daqui é um dos meus favoritos. Romance histórico. Um romance clássico também, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, é uma das irmãs Brontë, e ele fala de uma mulher que teve uma infância muito dura. Ela acaba indo trabalhar em uma mansão como preceptora? Ou perceptora? Não sei. Mas ela é uma babá de família rica, assim. E ela acaba se envolvendo num romance muito misterioso. E as conversas, os diálogos que acontecem são muito bonitos. Não era algo que eu imaginei que eu fosse me interessar, mas eu comprei pela beleza da edição, eu confesso.
mais conhecer um pouco da linguagem mais clássica, mais antiga, era uma das minhas metas. Então, eu li Jane Eyre, da Charlotte Brontë, eu li alguns livros da... Gente, me deu um branco. Gente, Persuasão, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Deixa eu ler. Jane Austen! Oh, meu Deus! Jane Austen, eu li Jane Austen. E, assim, de todos, o que eu mais gostei foi desse, por causa do crescimento da personagem. A maturidade que ela demonstrou. Realmente, eu acho que, assim, o sofrimento molda muito, né, gente? Ela passou por cada coisa e ela não perdeu a bondade, ela não perdeu a esperança. E ainda assim ela consegue encontrar o final feliz dela. O plot desse livro, eu acho que eu não imaginaria, nem vocês. Mas eu recomendo. O Sol é para Todos, também um dos clássicos que eu li recentemente. Esse aqui, ele é interessante para quem não tá acostumado a ler clássico, assim como eu não estava há alguns meses atrás, porque ele é narrado por uma criança, e essa criança acompanha a profissão do pai, que é advogado, e vai aceitar um caso onde ele precisa defender um negro acusado de estuprar uma mulher branca. Mas esse clássico, ele não conta uma história contemporânea. Isso aqui aconteceu em 1900 e bolinha, eu acho. Gente, eu li o clássico e eu não lembro quando ele se passou. Mas o importante da história eu gravei, que foi uma criança testemunhando o preconceito da sociedade que ela vive. E aos olhos dela, muita inocência acontece tanto com a maldade que ela presencia, quanto com as peças que ela prega no vizinho dela. Então, a gente vai vendo esse lado infantil, ao mesmo tempo que ela vai se dando conta dos nuances que existem nas relações pessoais e públicas, né? Porque ela precisa ver o pai dela lidando com tudo isso, e a forma como ele ensina ela e o irmão dela é muito bonita. Eu achei muito sensível e muito esperançoso ver que mesmo alguns anos atrás, tinha pessoas que já pensavam em educação positiva, né? Porque não era um pai que educava na base da surra, né? Ele educava conversando com as crianças e dando exemplos. Muitas vezes exemplos que os filhos no momento não eram capazes de entender, justamente por conta da inocência, justamente por conta dessa falta de maldade, de conseguir identificar esses problemas que eles enfrentavam, mas com certeza, à medida que eles forem crescendo, eles vão se dando conta do que o pai deles queria deixar pra eles, né? Então, eu acho que, inclusive, é uma leitura muito legal pra quem estuda direito ou é advogado. Porque a forma como ele defende o pai, né? Eu esqueci o nome dela, gente, faz alguns mesezinhos que eu li. Mas a forma como ele defende o que ele acredita, se baseando nas leis, né? Mesmo que um advogado, a gente sabe, às vezes ele defende o bandido, né? Às vezes ele precisa acusar a vítima. Mas as escolhas que ele toma e a maneira como ele age, principalmente pensando nos filhos, é muito bonito. Ai, acho que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso. Então, talvez eu vou ter que fazer um outro vídeo. Eu não sei, eu vou assistir com muito cuidado tudo que eu falei. Vou ver se eu aprendo a editar. Vou com certeza mandar para as meninas que me pediram. E eu vou pensar se eu tenho coragem de publicar. Vamos ver. Obrigada por me escutarem. Um beijo.